Boa noite mais uma vez a todos vocês, a graça e paz estejam com todos. É engraçado que hoje é dia 7, mas ainda está em tempo de falar Feliz Ano Novo, né? Então, assim, algumas pessoas a gente viu nos últimos dias do ano aí, do ano passado. É estranho já falar isso, né? No ano passado, né, 2023, alguns de nós celebramos juntos aí as festas de fim de ano. Mas é muito bom poder estar aqui de volta, muito bom poder rever, né, alguns irmãos e irmãs que a gente já não via já faz um tempo, né, e poder estar de volta à comunhão, que é um bom lugar para se estar, né. Então hoje é um dia especial para a gente, é um dia especial não só porque o domingo é um milagre, e o domingo é um milagre, e sempre vai ser um milagre, né? Não só porque nós nos reunimos todos os domingos, mas porque o Senhor ressuscitou ao domingo. E fica como um lembrete desse lugar onde o Senhor encontra o seu povo, e Ele ordena a sua bênção, Ele coloca em ordem as nossas afeições, os nossos amores. E além de toda essa questão de podermos apresentar a nossa nova marca, o que me deixa muito feliz, eu lembro, a gente tem umas fotos, talvez a gente pode postar nas próximas semanas aí, dos nossos primeiros encontros de liderança, e batendo cabeça, de tentar pensar e orando, falando coisas para que fizesse sentido para a gente, né? E hoje a gente poder celebrar isso. Estou com grande expectativa. O mês que vem a gente se reúne com a liderança e nós vamos fazer o nosso caminho do sonho. E a gente vai olhar para coisas que Deus deseja fazer nos próximos anos, na nossa comunidade, na nossa vida. Então isso é muito precioso, né? Há uma conversa aí que vai ter uns colantes, possivelmente caneca, umas camisas, coisa do tipo. Então aguardem que é só alegria. Quem sabe as camisas lá do Retiro, dá para jogar bola, dá para ir em casamento, dá para pregar. Cara, as camisas são incríveis. Então, assim, não espero nada diferente disso, né? Então é isso. Então hoje a gente tem, né, essa pergunta, na verdade, o qual pode remeter para muitas coisas e pode, tipo assim, cara, o que será que isso quer dizer? Será que isso quer dizer a pergunta que Pedro fez, né? Para onde iremos, né? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou, o que isso tem para nós, né? Então, eu gostaria de começar dizendo que Jesus continua sendo palavra de vida eterna, Ele continua sendo o lugar que nós devemos correr, e nós não queremos ir para nenhum outro lugar, nós queremos estar diante da presença de Cristo. Mas é como se fosse um gostinho, um spoiler do que a gente vai vivenciar nos próximos meses e anos na nossa comunidade. Então, eu não vou abrir um texto como a gente vai começar no próximo domingo, a carta de Filipenses. Então, domingo que vem a gente começa Filipenses, capítulo 1, e a gente vai passar por todas as partes dessa carta tão incrível que é a carta de Filipenses. Mas hoje eu gostaria de trazer algo que mexa com a nossa imaginação. Algo que mexa com o nosso coração no sentido de desejo de coisas que a gente entende que o Senhor está nos chamando a gastarmos nosso tempo, nosso dinheiro, tudo que a gente tem em relação a essa comunidade de Jesus, que deseja se parecer com Jesus, que deseja fazer as coisas que Jesus fez e que deseja se tornar como Ele, né? A gente tem agora, de forma muito clara, a nossa declaração de missão. Ela precisa ainda ser um pouquinho lapidada,
mas ela já está ganhando forma de sermos uma comunidade cativante, que conecta as pessoas que estão desconectadas com Cristo, que conecta uns com os outros, que forma um povo em missão, que planta igrejas e apoia igrejas saudáveis na cidade e no país. Então a gente parte desse pressuposto, que já faz parte de forma muito, como se fala, tímida, né? Porque está nesse processo ainda inicial de sermos uma comunidade cativante. Nós fizemos um retiro acerca disso, nós nos empenhamos para sermos isso, e essa questão do cativado, ser cativante, não é o aspecto de estético, não é na perspectiva de mudarmos coisas para facilitar e essa igreja ficar lotada e coisa do tipo. Não é isso. Uma igreja cativante é uma igreja como a igreja primitiva, que tinha tudo em comum, que vivia o ensino e a doutrina dos apóstolos, que a palavra fala que eram pessoas simples que abalaram o mundo, né? Que botaram o mundo de cabeça para baixo, onde tinha lugares para os mais nobres e tinha lugares para mais plebe. E é isso que nós desejamos ser. Então nós partimos desse pressuposto, de uma comunidade cativante. Nós partimos dessa ideia de conectar as pessoas desconectadas. É um desejo do nosso coração. E por que é um desejo do nosso coração? Porque é o desejo do coração de Cristo para a sua igreja. E de conectarmos uns com os outros, a comunhão dos santos, o partir do pão, as orações. Imaginem uma comunidade que vive isso. E a gente tem vivido como se fosse vislumbre, um gostinho daquela coisa que quando Jesus ora, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hebreus fala que é como se fosse uma sombra das coisas do céu. E é isso que nós desejamos. Então nós elaboramos essa declaração de missão, então vai ficar um dia, vai ficar claro isso que a gente está, né, trabalhando, né? Você vê no marca-página lá essa ideia do conectar. Nosso logo tem essa ideia do conectar e a gente vai explicar mais de outras formas. Então, a gente olha então para esse tempo, 2024, dia 7 de janeiro de 2024, como um marco de um novo tempo para a gente. De algo que Deus deseja fazer e a gente precisa estar alerta com o que Ele deseja fazer. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abrir com vocês, que a gente está na Calvary e a gente abre a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 14. Um texto muito conhecido para muitos de nós. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Mais uma vez, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado por esse domingo, obrigado pela oportunidade que a gente tem de voltar a se reunir, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ilumine, Senhor, que a sua palavra possa ganhar espaço nos nossos corações e a gente possa, Senhor, sair daqui edificado, empolgado, Senhor, entusiasmado com o que o Senhor tem para fazer e está fazendo no nosso meio, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Ponto número 1. O que nós vamos estar debruçando nos próximos anos, a partir de agora, a gente tocou em partes disso, é acerca dessa cultura de missão. Algumas pessoas chamam de missional, outras pessoas chamam de missionária, outros chamam de missão. E esse termo tem sido um termo de, talvez, algumas discussões no meio teológico. Pessoas como Michael Gorin, um missiólogo super famoso, ele escreveu um livro falando que o termo missional era o melhor. E aí, depois de uns anos, ele falou assim, não, missional não é o melhor. Então eu vou voltar para o antigo e vou usar o termo missionário, porque o termo missionário ele tem um monte de conotação, mas é o mais explicativo em si. Indiferente como a gente chame, de missional, missionário, ou que seja, é o aspecto da missão. E eu gostaria de usar uma definição que o próprio Gorin deu, Michael Gorin, no seu livro Luz para as Nações, Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. Ele fala assim, na sua melhor definição, missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência da identidade à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura e participa na missão de Deus para o mundo. Missão nos faz lembrar que a igreja deve ser orientada para o mundo, existindo em favor dos outros. Desse modo, descrever uma igreja missional ou missionária significa definir uma comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Então, quando nós olhamos para a igreja ela é feita de pessoas crentes. A igreja ela é o lugar onde os crentes se reúnem. O termo igreja secularizado, ele não existe. Ele pode ser chamado de museu, ele pode ser chamado de rolê, mas a igreja, quando fala de igreja mesmo, está falando do povo de Deus reunido com o propósito de adorar a Ele, cultuar a Ele. Essa é a essência da igreja. Agora, a missão da igreja, ela precisa passar das paredes do nosso local de ajuntamento. Então, nós gastamos alguns bons domingos, e talvez fora dos domingos, olhando para essa perspectiva de como nós podemos compartilhar do Evangelho de Cristo com pessoas que não conhecem a Cristo. Como nós podemos conectar as pessoas desconectadas. E a gente diagnosticou uma coisa muito notória no nosso meio. Nós não estamos acostumados a ter pessoas não crentes no nosso meio. E isso traz um desconforto. O nosso linguajar, ele é tecido de um crentez de palavras que talvez nunca fariam parte de um vocabulário de uma pessoa normal. E aí as pessoas ficam talvez ouvindo e pensando, mano, o que quer dizer esse negócio, cara? Um avanço acerca disso a gente tem de positivo é que as nossas músicas são bem cristocêntricas e são bem teologicamente assim, corretas. Mas poderia citar algumas coisas de que as pessoas sentaram, cara, o que quer dizer? O que quer dizer deixa queimar ou vem me queimar? Por exemplo. Cara, a gente tem uma coisa que a gente não quer ser queimado. Ninguém aqui. Se alguém quiser ser queimado aqui, vamos conversar ali depois, tá? Mas é coisa desse tipo. Mais uma vez, o nosso desejo não é aguar as coisas acerca das Escrituras. Não é mudarmos o nosso jeito de fazer coisas, mas é entendermos, se nós quisermos, e nós não temos esse direito de querer, é a nossa vocação como igreja, de ser luz do mundo, luz para as nações, a gente vai precisar olhar de forma específica para essa realidade. Nós passamos por 6 domingos falando sobre como compartilhar de Jesus com pessoas.
Lembram do Bless? Nós falamos sobre como nós podemos comer uns com os outros, nós falamos como nós podemos servir uns aos outros, nós falamos como nós damos os nossos ouvidos para aqueles que necessitam, de orarmos por eles e contarmos a nossa história. Então, nosso desejo como igreja nesses próximos anos é vermos uma cultura missionária no nosso meio. Onde a gente vai adaptar a nossa realidade de vida pensando no próximo. Então, assim, você pode falar talvez, poxa, mas eu não tenho uma casa minha que eu pudesse chamar as pessoas para comer na minha mesa. Mas essa não é a única forma. Tem outras formas, tem outras maneiras. Mas o que a gente precisa é de ter um coração que pensa e ora e pede oportunidades para que a gente possa ser bênção na vida de pessoas. Amém? E quando nós olhamos para isso, a gente vê que requer um esforço. Porque Jesus próprio falou, eu não tiro vocês do mundo, mas eu envio vocês. Então isso não é Jesus não perguntou se talvez o seu povo gostaria de ser enviado. Ele falou assim, eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então nós estamos sendo enviados a servir um povo caído e quebrado. E isso, gente, isso vai gerar um desconforto na gente. Isso vai fazer esticar a nossa fé. Isso vai fazer esticar as nossas relações. E assim, isso vai mexer com a nossa personalidade. Isso vai mexer com a forma que nós olhamos para a comunidade. Porque isso muda. E quando pessoas que não conhecem a Cristo vêm para o meio de pessoas que conhecem a Cristo, toma uma forma diferente. Então a gente começa a lidar com pecados que já não faziam mais parte da nossa comunidade. E isso dá trabalho. E isso desconfigura a nossa comunidade. E eu gostaria de nos alertar acerca disso. Nesse momento, por exemplo, a gente não tem problema, por exemplo, na questão de namoro na igreja. Até onde eu sei, não tem ninguém pegando ninguém. E se eu souber, a gente vai conversar. E vai conversar, depende de quem for, duramente. Mas tem igreja, pessoal, se começar a galera vir não crente para cá, a gente vai ter esse problema. A gente vai ver uns lobinhos aparecendo aí para ver as gatinhas novinhas da igreja. E a gente vai ter que lidar com isso. E a gente já tá... Não é nem que a gente não lembra. Não tinha isso antes. A gente vai ter que lidar com coisas que tudo parece muito direitinho. As famílias dessa igreja, elas são semi-perfeitas. Pelo menos de aparência. Só que Deus sabe lá dentro. Deus sabe lá no seu endereço. Na sua casa. E a hora que a gente vê essas coisas vindo à tona, aí vai fazer sentido a gente ter uma equipe pastoral maior. Vai fazer sentido a gente ter um grupo que é capaz de lidar com coisas de forma diferente. Então, quando nós falamos e desejamos e entendemos que o Senhor tem nos trazido essa questão de vermos essa cultura de engajamento na proclamação do Evangelho, no dia a dia, em todo o tempo, isso vai mexer com as nossas estruturas. E eu espero que vocês estejam ok com isso. Eu espero que você esteja, desde já, olhando que há um custo no discipular de Jesus. Que há um preço a ser pago, e esse preço, ele não é de dinheiro. Ele é das coisas que nós amamos.
ele é das coisas que nós somos apegados. Então, se nós não olharmos para a comunidade com o seu valor devido, por exemplo, a gente não vai conseguir trazer essas pessoas para esse lugar de família. Se eu não vejo a comunidade como um lugar de família para mim, eu não vou convidar pessoas para ser parte dessa família. É simples. Então a gente precisa rever os nossos corações, a gente precisa rever as nossas motivações, para que essas pessoas que venham, elas possam ter um encontro com Cristo, mas que elas não parem nesse encontro. Porque senão, se elas pararem nesse encontro, a gente vai estar vivendo um evangelho do perdão. E esse evangelho do perdão, ele não é o suficiente. Não é que o perdão de Cristo não é suficiente, não é isso. É a vida do pós-perdão, ela é insuficiente. Porque ela requer uma santificação. Ela requer um entendimento de uma vida de purificação e piedade e santidade. E nós vamos precisar bastante paciência em relação a isso. Então, o primeiro ponto, nós desejamos ver essa cultura sendo impregnada no nosso meio. Onde que a gente vai precisar, como liderança da igreja, de pensarmos fora da nossa realidade. Nós estamos fechando o calendário para esse ano. E chegou uma hora que a gente falou assim, cara, a gente precisa colocar coisas que é para fora. A gente precisa pensar em coisas que a gente vai ter contato com pessoas que não conhecem o Senhor. E a hora que a gente começar a ver isso, algo acontece. Gente, é como se fosse um mini avivamentos. Sabe o que acontece? Acontece que a gente já está vivendo isso. A gente vê pessoas que são novas convertidas com uma paixão por Cristo que nos chateia, que nos desafia. E a gente fica boladão, porque talvez nosso coração já faz muito tempo que não tem esse negócio. Então, quando essas novas pessoas começam a vir, elas estão tão entusiasmadas com o perdão de Deus na vida delas, que elas querem orar. Por que a igreja não tem mais reunião de oração? Por que a igreja não faz vigília? Por que a igreja não faz isso? Então eles começam a querer proclamar o evangelho. Eles falam assim, poxa, mas vou chamar. Cara, eles chamam a pessoa que pega o Uber. Cara, a galera que vai entregar carta na casa delas, elas dão alguma coisa para elas. E eles falam, tipo, Jesus te ama, Jesus te abençoe. E coisas do tipo. E tudo que ela faz, ela fica nisso. E a gente fica assim, nossa, cara, tipo assim... que estranho, né? E a gente ora para que essa estranheza aumente o nosso meio. A gente ora para que isso nos desafie de tal forma que o nosso coração possa ser partido por aqueles que não conhecem o Senhor. E eu volto a dizer, o pastor Chuck costumava dizer, uma igreja que não chora é uma igreja doente. É uma palavra forte isso. Mas a gente pensar na população de Curitiba, que está indo para o inferno, e o nosso coração não partir, a gente precisa de uma revolução. A gente precisa de algo divino que mexa com a gente de tal forma que a gente possa ter o nosso coração transformado. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder. Uma cidade edificada no alto da montanha. Vocês são chamados para ser luz das nações. Para trazer as boas novas. Nós cantamos músicas de Natal, nosso último culto de Natal. Das boas novas. Do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai falar muito sobre isso e vai cansar. E quem sabe um dia isso se torne algo tão natural para a gente.
Alguém disse assim: ao invés de simplesmente convidar a cidade para ir à igreja, os membros estão comprometidos em levar a igreja à cidade. Desejo muito trazer o FP aqui para falar sobre como Deus ama as cidades, para nos desafiar a olharmos para a capital, não como imigrantes que querem usufruir do bem-estar dessa cidade linda, mas de moradores nativos, no sentido de que nós temos um compromisso do Evangelho de Cristo de trazer o bem-estar a essa capital. É o nosso compromisso. É o nosso dever trazer Shalom para Curitiba. E isso é o nosso chamado e nós não temos outra opção. A igreja tem de ser um missionário capaz de penetrar nas suas complexas realidades culturais para construir pontes, estar inserido na cultura local e mostrar Cristo na vida diária como parte da vida que nós vivemos. O próprio Gorin, ele fala que é como se nós vivêssemos uma vida tão atraente, atrativa no Evangelho, que desperta algo cativante, que as pessoas desejam viver essa coisa. Então, quando nós olhamos para esse primeiro ponto, é um chamado a revermos os nossos corações. Nesse começo de ano, diante das resoluções de perder peso, de malhar, de fazer um monte de coisa, de assim, cara, eu vou passar por uma avaliação do meu coração acerca disso. Da série que a gente fez do Bless, a ideia principal era mostrar que cada um de nós, indiferente dos nossos dons e talentos, nós éramos capazes de fazer diferença na vida das pessoas. E isso é uma realidade para nós. Cada um de nós. Não é um clichê, não é um jargão de que todo mundo tem algo para trazer para a mesa. É verdade, todos nós temos algo. Ponto número 2. Nós vamos ver uma cultura de discipulado na nossa igreja. Nós vamos começar a mexer com isso. Mais uma vez, o termo discipulado, ele é interessante. Porque dependendo de qual contexto vocês vieram, até mesmo se você veio da Calvary, cada um de nós, quando ouve a palavra discipulado, a gente espera alguma coisa desse negócio. E talvez a gente vai precisar, talvez não, com certeza nós vamos precisar, como comunidade, olharmos para um ponto norte do que de fato a Bíblia chama de discipulado. Para algumas pessoas, quando ouve discipulado, falam assim, porque na minha igreja a gente fazia 1 a 1, era uma vez por semana, a gente gastava 1 hora e a gente lia a Bíblia, e a gente orava. É como se fosse alguém que ela estivesse me pastoreando. Outros lugares era como se você fosse o mentor dessa pessoa, e a pessoa tem que ligar para ti toda semana se aconteceu alguma coisa. Cara, e tantas outras coisas. E nós temos uma dificuldade com esse termo, discipulado. Discípulo é um termo difícil para nós. Eu já ensinei, mais uma vez, ensinei na série Praticando o Estilo de Jesus. Se você nunca ouviu, eu recomendo a você ir. Foi uma série muito bacana, uma das minhas favoritas, que foi, em sua totalidade, acerca do que é ser um discípulo de Jesus. Então, nós não viemos de uma cultura onde nós temos discípulos, fora do cristianismo. Nós não temos religiões predominantes no Brasil, o qual nós temos pessoas que são discípulos de alguém. E eu já falei isso como exemplo, né? Viajando muito para a Tailândia e morando no Camboja por um tempo, era muito nítido ver a ideia
da perspectiva bíblica sendo personificada no budismo. Então era muito fácil você ver os monges mais velhos e antigos e verem os discípulos pequenininhos lá andando com eles, aprendendo lá na sombra deles. E aí ficava muito nítido que eles estavam aprendendo os gestos, a forma de falar, a forma de... Nós não temos isso no Brasil. O termo aprendiz é o termo mais adequado. Mas ainda assim, quando nós falamos algo de ser um aprendiz, é engraçado que na questão fora do cristianismo, essa questão do aprendiz, do aprendizado, ela é mais popular, mas no cristianismo não tanto. Então a gente vai ter que olhar para isso de uma forma que faz sentido para a gente. De forma bíblica, é claro, né? Então, assim, a gente pretende estabelecer um caminho que na Converge a gente chama de caminho do discípulo. O que é o caminho do discípulo? É saber em que parte da rota eu e você estamos inseridos. E é muito legal quando a gente começa a ver isso tomando forma. De olhar, pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser o que for, tá? É só uma linguagem figurativa. Nós temos aqui o fulano, que ele não é crente ainda. Então, no caminho do discípulo, ele é o não crente, o desconectado. E aí, então, ele conecta. Então, agora ele é crente. Então, assim, está formando um caminho. Só que ele não é somente um crente agora. Agora ele é um crente que está caminhando com Cristo, e está fazendo a diferença. E está servindo. Então, a gente já vê 3 pontos aí nesse caminho. Só que aí, esse carinha, ele está ganhando espaço na questão, é muito nítido a questão de liderança nele. Então, tem um treinamento para ele. Então, ele vai aqui nessa posição de liderança. E assim vai até nós chegarmos no ponto de sermos enviados para plantarmos nova igreja. Então, quando nós lidarmos com a igreja, nós falamos assim, cara, como eu posso ajudar o fulano? Cara, o fulano está em tal lugar lá no caminho. Então, a gente precisa, então, de ferramentas e um caminhar que vai levar essa pessoa à maturidade para que ela possa avançar. Então, é de uma natureza relacional, é claro. E a gente vai precisar olhar de novo de forma específica o que Marcos capítulo 2, versículo 14 diz, quando Jesus estava passando lá, e ele vai e chama um de seus, que se torna então seus discípulos, fala, siga-me, seja o meu discípulo. E aí a gente vai precisar olhar, cara, o que isso quer dizer seguir a Cristo? E a gente vai ter que ousar fazer algumas perguntas. O que é ser um seguidor de Cristo? O que quer dizer ser um discípulo de Cristo? Quais são as coisas que são parte da vida de alguém que se diz seguir a Cristo? E aí, isso mais uma vez, vai mexer com os nossos ídolos, isso vai mexer com as nossas paixões. Então, isso vai nos levar a uma avaliação, que eu acho que é extremamente positiva. Quais são as coisas que um discípulo precisa ter para, de fato, ele ser um discípulo? A palavra no original, talmidim, aquele que anda na sombra do seu mestre, aquele que anda na pegada do seu mestre. A gente não tem ninguém aqui assim. Tem um desejo, tem uma paixão, mas a gente precisa fazer isso se tornar uma cultura. De pensar que ser um discípulo, ser um seguidor, ser um aprendiz, quer dizer estar com Jesus, quer dizer se tornar como Ele, e quer dizer praticar as coisas que Ele praticava. Essa é a definição do que é ser um discípulo. Então, será que eu estou sendo um bom discípulo? Deixa eu ver o quanto tempo de que eu tenho com Ele.
Deixa eu ver o quanto eu estou me tornando como Ele. Deixa eu ver o quanto eu estou praticando as coisas que meu mestre praticou. E aí então já nos coloca numa avaliação necessária, especialmente individualmente, mas também como comunidade. Então, a gente tem visto uma lacuna no nosso meio em relação a isso. Hoje nós já temos um caminho a seguir. Eu acho que é só uma questão de tempo dessa coisa tomar forma. E é uma ferramenta chamada Plantando o Evangelho. Então nós vamos ter, se Deus quiser, todo mundo dessa comunidade ter passado por todos os evangelhos de alguma forma com alguém. E isso então se torna uma coisa incrível de começar com uma pessoa, depois essa pessoa fazer com outra pessoa, e assim vai, quando vai ver, o evangelho está sendo espalhado no nosso meio e ao redor e a todos os lugares que a gente tem contato. Não é uma coisa que precisa ser teólogo, não é uma coisa que precisa ser pastor, não é uma coisa que requer um entendimento super incrível dos evangelhos, é simplesmente ser capaz de ler, entender, fazer algumas perguntas muito simples. Por exemplo, como eu aplico essa realidade de ser um seguidor de Cristo na minha vida? Cara, eu preciso isso e isso aqui. Como eu posso ensinar essa verdade para alguém? Isso, isso, isso. Simples. Simples assim. E aí então a gente vai ter a nossa vida permeada pelo Evangelho de Cristo e pela realidade de sermos seguidores e aprendizes de Cristo. Então, vai nos levar a sermos desafiados a responder algumas perguntas difíceis antes de chegarmos nas fáceis. Então, eu estava vendo, por exemplo, qual é a nossa missão de fazer discípulo? O que isso quer dizer? Poxa, eu sou cristão há 20 anos e eu nunca vi essa realidade de fazer discípulo lá que Mateus 28 fala, de ir por todo mundo e fazer discípulo. Ah, interessante. Quais são os nossos valores de formação de discípulos? Como é que a gente faz discípulos na Calvary? A gente vai precisar ter resposta para essas coisas. A gente, no nosso primeiro caminho do sonho, quando a gente desenhamos na cartolina, como as pessoas chegavam na Calvary, e a gente tem essa cartolina até hoje. Havia um paraquedas, que simbolizava que muita gente caiu aqui de paraquedas. Não foi de forma intencional, né? Mas assim, e havia uma mão soberana no desenho, girando a coisa assim, fazendo algumas coisas acontecer de forma divina. O qual, glória a Deus que Deus faz isso, né? Apesar de, né, de seu desejo de ver coisas que são específicas, que são planejadas e programadas para que pessoas possam ter um encontro com Cristo. Então, qual é a nossa estratégia para mover os discípulos? O que move a vida do discípulo? Quais são as nossas medidas para formar discípulos? Já falei, eu tenho um grande desejo no meu coração. E eu sei que talvez seja empolgado demais para pensar que talvez nesse ano a gente poderia ter, mas eu acho que a gente poderia avançar muito nesse ano para termos uma escola de líderes. É uma coisa que eu tenho muito no meu coração e tenho um desejo muito grande de ver isso. E eu acho que hoje, talvez daqui uns meses, nós teríamos capacidade com a nossa equipe pastoral de planejarmos isso, de fazermos isso. E imagina que coisa preciosa. Todos os líderes da Calvary de Curitiba, cara, muito bem treinados, muito bem formados, cara. Vocês vão ver, a Yasmin está indo para o Peru, vai ficar 2 anos lá. Quando ela voltar, ela vai ter estudado todos os livros da Bíblia e nenhum de nós vamos ter essa oportunidade de fazer isso nos próximos anos. Todos os livros da Bíblia, gente, vai ser ensinado nessa escola de 2 anos. É um sonho.
O pastor Chuck, fundador da Calvary, ensinou Calvary Chapel Costa Mesa 10 vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sabe o que é isso? Que loucura, gente. 10 vezes. Todo o capítulo, todos os versículos. E isso tem a ver com o discipulado de Jesus. De sermos como Ele, de estarmos com Ele, de nos tornarmos como Ele e praticarmos as suas ações, as coisas que Ele fez. E nós vamos então gastar bastante neurônio, muita coisa nesse sentido de que a gente precisa de um caminho que pessoas, quando se convertem na Calvary, elas vão passar por um tempo onde elas vão ser discipuladas. Elas vão poder caminhar numa direção saudável através do Evangelho. E então poder, depois de um tempo, ser capaz de tomar decisões coerentes e cristocêntricas diante da vida. E uma das coisas mais tristes, talvez, de não termos isso, é de nós vermos pessoas, talvez, que não têm acesso a pessoas para caminharem dessa forma, elas conhecerem a Cristo, e 2 anos, 3 anos se passarem, e por falta desse discipulado com Jesus, a sua vida ela não tem essa âncora, ela não tem essa forte, firme fundação. Então nós tomamos decisões como nós nunca tivéssemos conhecido a Cristo. E não é que nós não conhecemos a Cristo, é que nós não fomos adiante do que deveríamos ir. E isso não é uma coisa peculiar da Calvary Curitiba. A maior parte das igrejas cristãs, não só do Brasil, mas no mundo, elas falham com essa parte. E essa coisa tem trazido algo muito negativo na vida da família, da comunidade cristã. Porque nós somos de tempo em tempo desafiados a vivermos uma vida que requer decisões coerentes. Com quem nós vamos casar? Que vida nós queremos viver? Que tipo de trabalho eu vou ter? Aonde eu vou morar? E se essas coisas não estiverem fundamentadas no Evangelho de Cristo, vai dar ruim. E nós temos exemplos no nosso meio disso. E todos nós, talvez, de alguma forma, já presenciamos isso. O bom de tudo isso é que há esperança e redenção. O bom de tudo isso é que nós temos novas oportunidades de poder fazer diferente. Mas a gente vai precisar ter resposta para essas coisas. Então, a gente pensa numa cultura missional, a gente pensa numa cultura de discipulado, e a gente pensa numa cultura de generosidade. Quando nós pensamos, não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra generosidade. Gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu já li esse texto algumas vezes aqui. Eu vou ler esse texto e não vou levantar a oferta depois disso, tá? A gente não faz isso na Calvary. Esse texto aqui, Paulo está lidando com uma igreja que é braba, que tem muito BO, tá? Não é a mesma coisa com vocês estão de boa. Comparado à igreja de Coríntios, vocês estão na bênção, tá? É só por questão de referência mesmo. Fala assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, fala assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 11.
vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Tem algumas coisas que só Paulo podia falar, né? O nosso pastor de missões lá da Calvary dos Estados Unidos, ele costumava falar assim, ele fez uma lista de coisas, se fosse eu que falasse isso, e tipo assim, ia ser muito escroto. Mas como é o apóstolo Paulo, tipo assim, cara, ele tem uma credencial diferente, ele pode falar, ele pedia para o pessoal preparar o melhor lugar lá para ele, que ele ia chegar, pedia para o pessoal levantar a oferta para ele, porque ele ia chegar, ele era diferente em relação a isso. Mas a gente deseja ver essa cultura de generosidade sendo espalhada no nosso meio. E isso está totalmente interligado. Não, e eu queria deixar isso muito claro, eu já falei isso, eu volto a dizer, gente. Tem igreja, por exemplo, que fala assim, então, pessoal, essa questão de generosidade, dízimos e ofertas, é para a gente pagar o aluguel. Entendeu? E a gente não aceita esse tipo de abordagem aqui na Calvary, a gente já conversou sobre isso. Porque pagar aluguel não responde à cultura de generosidade bíblica. Porque uma pessoa dessa comunidade é capaz de pagar o aluguel da igreja. E isso não nos deixaria isento do que é essa vida de generosidade, do que essa vida de reconhecermos o que Deus tem nos dado. Mas é parte daquilo que a gente vem vivido como comunidade. Então, assim, é verdade que uma Calvary com um pastor integral e uma Calvary com 2 pastores integral e um parcial é levado para um patamar diferente. Isso é realidade. Mas no final da história, o cuidado sobre a vida de vocês vai ser maior. A oportunidade de ter pessoas amando você, cuidando de você, pastoreando você é muito maior. Mas esse ainda não é o motivo principal. O motivo principal é aquela frase do Eugene Cho que a gente tem normalmente no nosso slide aqui, que a generosidade faz com que as coisas que a gente possui não nos possua. Então, pessoas desprendidas, pessoas que dão, pessoas que têm o coração de ver a obra de Deus sendo espalhada, essa generosidade ela vai além das finanças. Ela vai com tempo, ela vai com bondade, ela vai com carinho, ela vai com orações, ela vai com mensagens. E é isso que nós desejamos ver, como se fosse uma praga do bem sendo espalhada no nosso meio, para que a gente fosse conhecido como um povo generoso. E através disso vem o ponto 4. O quarto ponto, que é o meu último ponto. Então, a gente tem uma cultura missional, a gente deseja ver uma cultura como a primeira missional, a segunda, do discipulado, a terceira da generosidade e a quarta do envio, que está ligada com o ponto 3 da questão da generosidade. Gente, já foi orado aqui muitas vezes que o nosso desejo é ver novas Calvaries através da Calvary Curitiba. Nós não... Vou colocar com palavras, tá? Nós da Calvary Curitiba não temos no nosso coração o desejo, nem entendemos que Deus quer de nós que sejamos uma igreja grande. E quando eu falo grande, eu falo enorme. Tá bom? Então, se alguém perguntar o que é o negócio da Calvary, nós não entendemos que Deus deseja da gente que sejamos uma igreja onde as pessoas vão e vêm e ninguém sabe que elas vieram, ninguém sabe que elas foram e ninguém sabe o nome delas e elas viram uma máquina que roda uma máquina.
Nós desejamos ser uma igreja onde toda semana pessoas que não conhecem a Cristo possam vir nos cultos, possam ouvir a palavra, possam ser convidados para fazer parte de algum grupo, viver em família, em comunidade e servir a cidade. Então, em março nós teremos a Noite da Visão, como a gente tem tido nos últimos anos, e a gente vai poder ser despertado em relação de vermos novas Calvaries ao redor da cidade, da região metropolitana, em outros lugares. E isso requer generosidade fora do comum. É impressionante, gente. Isso requer uma generosidade fora do comum. Alguns benefícios de vermos novas igrejas sendo plantadas. Uma nova igreja não tem bagagem pessoal, gente. Quase falei o linguajar agora de 013, agora tive que vigiar. Eu ia falar que as pessoas estão cagando para quem é o pastor antigo ou novo, coisa do tipo assim. Cara, os caras têm o pastor, o plantador. Eles estão ligando se a cortina, a nossa cortina está bem zoada, né? A gente vai ter um plano para elas. Mas imagina um exemplo da cortina, tivesse a cortina roxa. Tem lugares que o pastor que veio para revitalizar tem que passar por um batalhão para poder tirar a cortina roxa e horrível. Uma plantação não precisa passar por isso. Uma plantação não precisa passar pelo monte de gente para poder aprovar um negócio para pregar o evangelho. E tantas outras coisas. Existe um frescor, existe algo novo, existem pessoas apaixonadas, existem pessoas desejosas. Na plantação, não tem ou não deveria ter pessoas que não querem compromisso com Cristo e com a igreja. Porque é uma tolice. Cara, você está com uma galerinha pouquinho ali fazendo um monte de coisa. Cara, a maioria da galera voluntária. Não faz nem sentido. Então a galera que vai estar no lance da plantação é a galera que quer ver Jesus exaltado, quer ver a igreja sendo plantada. Esses são um dos benefícios. Novas igrejas podem fazer um trabalho incrível acerca de alcançar os moradores da comunidade. Quanto mais nós ficamos na igreja, mais os nossos relacionamentos são de pessoas de igreja. E aí então, se a gente está na plantação, a gente tem que ser esticado. A gente tem que dar os pulos, gente. Que a gente talvez não estaria disposto nesse momento. Então, eu já dei o exemplo do meu amigo plantador lá em Novo Hamburgo. O cara é corredor, o cara é ex-soldado do exército, é corredor, e agora ele é qualquer coisa que tem pessoa que não crente, ele é. Faz jiu-jitsu, faz não sei o que lá. Mano, já esgotei a minha rede, agora eu tenho que inventar um outro esporte. Para poder ter contato com pessoas não crentes. Novas igrejas têm um vigor evangelístico. Faz parte do DNA. É uma coisa incrível. E sabe de uma coisa? Você está numa sala com 3 famílias ou com alguns solteiros. Tudo que você mais quer é acelerar todo o processo para ver aquela sala aumentando, gente. Quando falta um, bate uma deprê assim, fora do normal, mano. O louvor fica triste, a galera fica meio angustiada, mano. A gente tem que lembrar que o nosso pastor falou assim, ó, tem que se preparar como se fosse para 1000 pessoas, mas se tiver uma, prega igual. Todo domingo a gente tem que lembrar disso. E tantas outras coisas. Revitalizar é importante. Revitalizar é importante, mas plantar é muito mais eficiente e muito melhor. Então, nós estamos empolgados e desejosos em ver o que Deus vai fazer com a gente nesses próximos anos. E lembra que eu falei? A gente está
por um tempo como este. Pode ser que daqui a uns anos a nossa equipe pastoral vai estar espalhada pela cidade. E a gente vai estar feliz da vida. Porque não é acerca da gente, não é acerca de quem a gente quer montar o nosso grupo, que a gente quer ficar o resto da vida aqui, como se fosse uma comunidade cristã, isolada do mundo mal lá fora. Não, Jesus falou assim: eu não tiro vocês desse mundo mal, eu envio vocês para vocês serem luz, para vocês trazerem vida. E a gente lembra que Jesus falou que Ele veio para dar vida e vida abundante. Ele fala que a sua graça foi derramada em nós, para que a gente pudesse ser pessoas que proclamam da maravilhosa graça nesse mundo de trevas, como pessoas que são luz do mundo e luz da terra. Então, esses 4 pontos são um spoiler do que a gente vai ter nossas séries tecidas e permeadas desses assuntos. Então fica esse pontapé inicial. A partir de domingo, o livro de Filipenses, a carta da alegria. Tanta coisa incrível, o mundo está acabando e Paulo está lá assim: alegrem-se no Senhor. Vamos começar domingo. Logo depois, 5 domingos depois, já podem começar a ler. Vamos começar com o Evangelho de Marcos. A partir do capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio. E aí Marcos então começa a descrever o que acontece no princípio. E aí depois a gente vai ter uma série sobre discipulado. Depois a gente vai ter uma série sobre relacionamento. A gente vai falar sobre o que é ser solteiro, o que é ser casado, o que é essa questão da criação de filhos na perspectiva bíblica. O que é casamento na perspectiva bíblica. O que os jovens devem fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro e com a sua energia. A gente quer ver isso tomando forma no nosso meio. Vamos orar?